Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez tentando gravar uma aula, né, porque eu gravei nesse instante uma aula e perdi mais de 10 minutos, mas eu vou repetir novamente e tentando gravar para vocês da melhor forma possível para a gente manter nossa relação próxima e mais frutífera durante o período do coronavírus. Lembrando que tem 2 vídeos já gravados, disponibilizados no Google Classroom para vocês. Espero que vocês baixem esses vídeos, como também disponibilizei o material relativo o material relativo à qualificação pessoal e à qualificação obrigacional. Um ponto importante que eu quero colocar para vocês aí é que o material que eu estou disponibilizando, ele não exclui as orientações que eu dei em relação à adoção de livros, né? Maristela Basso, curso de Direito Internacional Privado, Nath de Araújo, curso de Direito Internacional Privado, como também o nosso querido Mazzuoli, né? Tem 2 livros de Mazzuoli, de público e de privado. O nosso caso é o curso de Direito Internacional Privado, certo? Na aula passada, eu disponibilizei para vocês um material relativo à qualificação de direito obrigacional, que está aí também nessa aula de forma livre para vocês baixarem e compartilharem, se puderem também compartilharem com as turmas respectivas nos grupos da sala, para que todos tenham acesso ao material, porque meu objetivo não é formalizar o acesso somente ao Google Classroom, mas que vocês tenham acesso ao material da melhor forma possível, né, para que a gente tenha menos danos durante esse período de coronavírus, tá certo? Um ponto importante, na aula passada eu falei sobre a qualificação real, que são a qualificação relativa às coisas, né? Relativo aos bens. Eu me esqueci de acrescentar na aula passada que a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil, eles têm algumas limitações legais. Nós temos um decreto de 1970 sobre a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros não residentes no Brasil, e a gente tem uma limitação: o estrangeiro não residente não pode adquirir imóvel rural no território brasileiro. Já o estrangeiro residente no Brasil, ele pode adquirir imóvel rural, né? Mas até 5 módulos rurais, quer dizer, o módulo rural pode variar de 5 hectares na zona da Mata de Pernambuco, por exemplo, a 30 hectares no sertão, como a 60 hectares, por exemplo, na região amazônica. Então nós temos limitações para essas aquisições por imóveis rurais de estrangeiros. Então, acima de 5 módulos rurais, os estrangeiros eles precisam se submeter a algumas regras, né? A um plano de manejo, se for um imóvel, uma grande propriedade, precisa de uma autorização do INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, como também a gente tem algumas coisas em relação aos cartórios. Os cartórios de registros de imóveis dessas regiões, elas têm que informar se existem estrangeiros que adquiriram imóveis rurais e comunicar isso ao Ministério da Justiça. Na região de fronteira, a nossa limitação é maior, porque os estrangeiros residentes no Brasil, eles não podem adquirir esses imóveis rurais. Outra coisa interessante também é que muitos desses estrangeiros se tornaram sócios de empresas brasileiras. Então, eles se tornavam sócios de empresas brasileiras e essas empresas brasileiras, eles adquiriam esses imóveis. O governo federal, ciente dessa situação e dessa manobra jurídica, através de um parecer da AGU, se eu não me engano, de 2010, 2009, né? Ele limitou essas aquisições, quer dizer, os estrangeiros, mesmo participando de pessoas jurídicas, tendo eles mais de 50% do capital social, eles não podem adquirir esses imóveis rurais. Somente podem adquirir se eles forem residentes. E se eles forem residentes, eles têm também a responsabilidade de adquirir segundo as limitações legais. Uma coisa, professor, e aí, como é que essas empresas estrangeiras se instalam no território brasileiro? Uma coisa interessante é que o Brasil, a gente tem uma limitação e a gente ainda tem um certo preconceito com o homem do campo, né? Porém, mais de 40% da economia brasileira, ela provém do agronegócio. Quer dizer, nós somos um dos maiores produtores mundiais, de grãos, um grande produtor mundial também de minério de ferro. Então, como é que isso ocorre? Primeira coisa, nós temos legislações específicas em relação aos recursos minerais.
ao manejo do recurso mineral, lembrando que os recursos minerais elas pertencem à União e que o título de propriedade existente daí não dá o direito ao recurso mineral, ele só dá direito à superfície da terra. Então, o que está no subsolo e no espaço aéreo, na verdade, eles pertencem à União, são considerados bens públicos, né? Quer dizer que essas empresas elas não adquirem efetivamente a terra, elas têm uma licença para a exploração desses recursos minerais, né, por parte da União, que faz o controle desse processo. Outro ponto interessante em relação a isso é que em relação à produção de grãos, no Brasil a maior parte da produção de grãos ela é feita através de arrendamento rural. O que significa isso, né? Que as empresas produtoras de grãos, por exemplo, tipo a Monsanto, mesmo que elas tenham autorização de funcionamento no Brasil, que elas são autorizados mediante um procedimento junto ao Ministério da Justiça e Ministério da Economia, eles são autorizados a funcionar no território brasileiro, estando de acordo com a legislação brasileira. Por isso que a gente vê Coca-Cola Company Brasil, Parmalat Brasil, quer dizer, no Brasil, por quê? Porque esse Brasil se refere ao registro e à autorização de funcionamento. Obviamente, essa autorização de funcionamento ela pode não ser plena, pode ser para algumas atividades e outras não, mas essa autorização de funcionamento significa que ele deve obedecer à legislação brasileira. Nesse ponto específico, quando a gente tem efetivamente essa exploração de um determinado segmento econômico por essas empresas, eles fazem por arrendamento mercantil, quer dizer, eles arrendam a terra, a capacidade produtiva daquela terra, mas eles não fazem aquisição de propriedade, certo? Então, como eles não têm aquisição de propriedade, a gente não vai ter efetivamente um confronto em relação a esses bens. É interessante assim, porque nem todos os países têm essas limitações. O Brasil já sofreu muita pressão durante o governo Lula e posteriormente para que a gente deixasse de impedir que esses estrangeiros não residentes adquirissem imóveis no Brasil. Isso dá para entender, por exemplo, que um dos maiores donos de terras na região da Patagônia é Bill Gates. Mas, professora, por que Bill Gates vai ter terras na região da Patagônia, né? Especificamente porque é uma região rica em minérios, né? É uma região que tem também uma capacidade de absorção de água no subsolo. Então, como é uma região rica, a gente vai entender por que a gente tem essa situação. O Brasil também é uma região muito rica, porque a região que ocupa a bacia, né, do aquífero Guarani, que é uma bacia que vai da região do centro-oeste, né, sudeste e centro-oeste, até efetivamente até o Paraguai e o Uruguai, então, que depois ele vai se complementar com a bacia do Rio da Prata. Então, essa bacia do aquífero Guarani também é uma área de interesse internacional, porque a gente sabe muito bem que a água vai ser um dos minérios mais importantes no século XXI. Então, vou disponibilizar lá para vocês especificamente esse decreto, para vocês darem uma olhadinha neles, porque é uma coisa bem interessante, é uma coisa que sempre cai em concurso de cartórios, já que os cartórios são obrigados a informar qualquer aquisição por estrangeiros residentes no Brasil, né, assim que essa aquisição é feita, como também os cartórios têm a obrigação de informar ainda se esses imóveis também são adquiridos por empresas estrangeiras cuja parte do capital social sejam de estrangeiros residentes ou não residentes. Então, é muito importante a gente pensar nesse elemento. Tá certo? Então, o material, vou colocar esse decreto disponível para vocês observarem lá o que é que vocês acham, certo? Lembrando que esse decreto, o parecer da AGU ainda é um parecer que continua em vigor, tá certo? Então, não foi um parecer ainda derrubado por o governo Bolsonaro, que é uma coisa que a gente pode suspeitar que ele não dure muito tempo, certo? Diante da especulação econômica internacional. Ok, ponto importante. Outro ponto importante é que nossa aula de hoje se refere à questão das qualificações obrigacionais, ou seja, as qualificações que elas são aplicadas à obrigação. Qual é o sistema jurídico que vai reger uma obrigação? Nós aprendemos que as obrigações elas decorrem da vontade das partes, elas podem ser convencionadas. Exemplo, um contrato é uma obrigação decorrente de uma convenção.
Como também, por exemplo, a gente pode ter outras obrigações decorrentes de convenção. Um testamento, ele é uma convenção, é um ato unilateral, né? Mas é também uma obrigação decorrente de ato de vontade. Como também a gente pode ter as obrigações decorrentes da lei, por exemplo, as obrigações de pagar um tributo, as obrigações própria em ré, decorrentes da própria coisa, as limitações aos direitos de propriedade. Então, são obrigações que decorrem da lei. Como também a lei pode exigir algumas formalidades essenciais no cumprimento dessas obrigações, certo? Então, o que é que acontece? Primeira coisa, as obrigações são reguladas pela lei do país em que se constituírem, certo? É lá que está o artigo 9º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas Gerais do Direito Brasileiro. Eles são regidos pela lei do lugar em que se constituírem. Então, significa o quê? Se um contrato foi assinado em determinado lugar, ele vai ser a lei da assinatura do contrato. É muito comum nós vemos em questões de concurso, questões de prova, para confundir o candidato, principalmente nas provas de juiz federal e nas Ministério Público Federal, já que são competentes para apreciar essas matérias, relativamente coisas dizendo assim, um brasileiro domiciliado na Alemanha adquiriu um bem, um imóvel ou imóvel, mediante a assinatura de um contrato em outro lugar, né? Por exemplo, na França. Qual é o direito aplicável? Regra geral, será o direito do lugar onde o contrato foi assinado. Então, se o contrato foi assinado na França, a lei vai ser regulada pelo direito francês, certo? Então, é muito importante a gente fixar regra geral. A lei vai se aplicar à lei do lugar em que houver sido constituída aquela obrigação, certo? Então, no caso da assinatura de contratos, é o lugar em que o contrato foi assinado, mesmo que a gente tenha dentro do texto legal, por exemplo, informando outras coisas, como muitas vezes eles informam assim, a lei do lugar, um brasileiro domiciliado tal, em determinados lugares. Eles botam muitas vezes o critério da nacionalidade para que a gente o quê? Fique confuso, para que a pessoa que vai responder à questão, ele vá se vincular àquele conjunto. Mas lembre-se, é a lei do lugar em que o contrato foi assinado, a lei do lugar em que a obrigação se constituir. O parágrafo 1º, ele ainda vai dizer assim, destinando-se a obrigação a ser cumprida no Brasil, pode ser que a legislação brasileira exija uma formalidade essencial. Por exemplo, vamos imaginar uma casa em Porto de Galinhas que está sendo comercializado por uma empresa internacional de hotéis, né? Que os hotéis agora muitas vezes eles colocam, tem uma parte de hotel e tem uma parte efetivamente de propriedade, de casa, de apartamento, né? E muitas vezes esses hotéis se destinam à aquisição por estrangeiros. Aí você tem lá, o estrangeiro adquiriu aquele imóvel. O que é que ocorre? É válido aquele contrato assinado no exterior? Mas ele depende de uma formalidade essencial a ser cumprida no Brasil. O que é? A transcrição no registro imobiliário. Então, a gente vai precisar aí que o registro imobiliário faça essa transcrição. Eu vou pedir aqui desculpa para vocês, para pedir para minha cachorra ficar quieta, tá certo? Quieta. Então, nesse caso especificamente, a gente vai ter que ter uma formalidade essencial a ser cumprida no território brasileiro. Essa regra do artigo 9º, ele é extremamente criticado pelos teóricos, né? Porque ele diz que essa regra não deveria existir, que na verdade a regra deveria ser deveria ser a norma de eleição, a lei do lugar, né? Em que a lei do lugar que as partes elegeram. Então, a livre disponibilidade em relação ao direito que vai regular aquela relação concreta. Olhe, essa regra é uma regra geral,
Caso as partes não façam a escolha da lei aplicável, então essa lei aplicável seria a lei da Constituição. Então, uma coisa não desobriga a outra. As partes, eles têm liberdade para escolher a lei aplicável, afastando a lei do lugar em que a obrigação se constituírem, se essas obrigações forem de natureza convencional. O que a gente não pode muitas vezes por exemplo, afastar a regra do parágrafo 1º do artigo 9º, que ele exige que, por exemplo, dependendo de uma formalidade essencial no Brasil, que no Brasil se cumpra essa obrigação, certo? Outra coisa muito interessante em relação à qualificação obrigacional se refere especificamente ao caso das obrigações entre ausentes. Olhe, o legislador, ele previu essa regra em 1942. Então, ele previu essa regra de acordo com, efetivamente, o que ele vivenciava em 1942. Então, ele pensou, nesse caso especificamente, no contrato entre ausentes. O que é um contrato entre ausentes? É o contrato que era feito por carta, era o contrato que era feito por telégrafo, Então, nesse caso da carta ou do telégrafo, o legislador pensou que as obrigações deveriam ser reguladas pelo domicílio do proponente, que é aquele que faz a proposta, aquele que envia a proposta para ser assinada por um terceiro. Então, o que acontecia? A regra geral, os contratos entre ausentes serão regulados pela lei do domicílio do proponente, por o domicílio daquele que propôs o negócio jurídico, Então, nos contratos entre ausentes, nós temos duas situações. Nós temos o proponente e nós temos o proposto. Então, ele ali fez uma escolha específica para que essa regra seja o domicílio do proponente. Obviamente, a tecnologia, a sociedade de informação, ela tem um impacto muito grande nas relações então constituídas. Quer dizer, alguns autores falam, como Pulvirilho, fala da questão da velocidade, que o capitalismo e o Ocidente é um grupo de pessoas, é uma civilização que ele quer superar a questão do espaço-tempo. Então, como é que a gente superou a questão do espaço-tempo? A gente superou a questão do espaço-tempo através da tecnologia, através especificamente da internet, Quer dizer, pela internet, apesar de estarmos em ambientes físicos distintos, nós estamos no mesmo lugar, no mesmo lugar virtual. Nós compartilhamos um espaço virtual. Ao compartilhar um espaço virtual, esse espaço, diferente do espaço físico das pessoas, ele é um espaço em que as pessoas mantêm o quê? Relações jurídicas estritas. Então, quer dizer, nós compramos pela internet. Quando a gente compra pela internet, a gente vai aplicar a regra geral? A gente vai aplicar a regra geral, quer dizer, nós consideramos proponente, nesse caso, o lugar em que eu tenho hospedado o site, em que está hospedado o provedor, como também aquele que está hospedado o fornecedor do serviço ou do fornecedor da coisa, quer dizer, caso a gente esteja falando de uma aquisição via internet. O legislador, ele ainda não evoluiu para regular essas relações e eles continuam regulando de um ponto de vista tradicional. Apesar de compartilharmos o espaço virtual, o legislador e a jurisprudência ainda está apegada ao espaço físico. Então, os contratos da internet reputam-se considerado proponente aquele que faz a oferta no espaço da internet, certo? Então, a gente sabe muitas vezes que isso aí vai dar alguns problemas. Quais são os problemas principais, professora? São problemas principalmente relativos à proteção do consumidor, Hoje, o direito do consumidor internacional é um direito muito aquém efetivamente do sistema de proteção. E o que nós temos hoje de punição para esse consumidor internacional, na verdade, é uma punição que não é uma punição feita pelos estados, mas é uma punição feita pelos próprios usuários, quando eles criam aquelas páginas. Porque, efetivamente, do ponto de vista estatal, considerando essas relações
de produção, essa questão do consumidor, a gente não tem muito proteção para ele, né? O consumidor, ele fica aquém. Geralmente são contratos de pequeno valor que não compensam a gente moldar a máquina do Poder Judiciário para isso. O que significa que um dos grandes desafios para o século XXI é que a gente tenha efetivamente a necessidade de criar um sistema internacional de proteção ao consumidor. Eu vou terminar agora essa aula e vou começar o próximo vídeo, porque a gente já está completando 20 minutos e eu não quero que fique muito pesado para vocês.